Neste vídeo eu vou falar sobre artrose na coluna e você vai entender a doença que acometeu o cantor Wesley Safadão. O termo espondilodiscopatia ou artrose da coluna ganhou destaque em meados de 2022 devido ao problema que acometeu o cantor Wesley Safadão. No entanto, esta doença, que acomete cerca de 20% dos jovens e 80% dos idosos, é muito comum e pode se apresentar nas formas de hérnia de disco e bico de papagaio. O que é artrose na coluna? A artrose na coluna é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem ou degeneração das articulações, levando a uma diminuição da movimentação da coluna e podendo ocasionar dores na região lombar principalmente. A doença é mais comum a partir dos 50 anos, devido ao processo natural de envelhecimento e desgaste dos ossos. O que causa artrose na coluna? A artrose na coluna pode apresentar diferentes causas. Além do desgaste natural ocasionado pelo envelhecimento, a doença também pode estar associada a infecções, doenças autoimunes, sobrepeso, postura inadequada, movimentos repetitivos e aspectos genéticos. Também pode estar associado a doenças reumatológicas. Quais são os sintomas de artrose na coluna? Nos primeiros estágios da degeneração da cartilagem, pode não haver sintomas, agindo de forma silenciosa. No entanto, com o passar dos anos, é possível observar alguns sinais, como, por exemplo, rigidez articular, estalos nas articulações, dores na coluna, limitação dos movimentos. Quais são os tipos de artrose na coluna? A artrose na coluna pode ser dividida em dois tipos mais comuns, a artrose cervical e a artrose lombar. A artrose cervical é aquela que afeta as vértebras da coluna cervical, a região da coluna mais próxima do pescoço. A artrose lombar, como o próprio nome diz, a artrose lombar é aquela que causa degeneração nas articulações da região lombar e é causada principalmente pela postura inadequada por longos períodos ou pela sobrecarga na coluna. A artrose pode ser ainda classificada como primária ou secundária. No primeiro caso, a doença está diretamente relacionada ao processo natural de envelhecimento. Já a artrose secundária está relacionada a outras condições, como a obesidade, traumas repetitivos nas articulações, diabetes ou algum distúrbio hormonal. Como é feito o diagnóstico da artrose na coluna? O exame mais comum no diagnóstico da artrose na coluna é o exame do raio-x. Além disso, a doença também pode ser identificada através da ressonância magnética e da tomografia computadorizada da coluna. Também podem ser solicitados exames laboratoriais para excluir outras doenças associadas, como, por exemplo, a artrite reumatoide ou doenças autoimunes. Além dos exames, o médico avalia o histórico do paciente e realiza um exame físico para saber se o paciente tem dor, sensibilidade, dificuldade nos movimentos ou demais sintomas associados à artrose na coluna. Como é feito o tratamento da artrose na coluna? Há vários tipos de tratamento para artrose na coluna. Veja a seguir quais são eles. Fisioterapia. Medicamentos analgésicos anti-inflamatórios ou corticoides. Mudanças no estilo de vida e repouso. Acupuntura. Infiltrações, bloqueios e procedimentos cirúrgicos. Assim, o tratamento pode ser dividido entre terapia medicamentosa, correção ortopédica, fisioterapia, mudança de hábitos e exercícios de manutenção. Em pessoas com artrose mais grave da coluna, pode ser necessário a realização de cirurgia. De qualquer forma, mesmo com a cirurgia, é fundamental seguir outras medidas terapêuticas após o procedimento, como a fisioterapia e uma dieta e alimentação adequadas. Assim, é importante não silenciar os sintomas e não ignorar as dores. Busque ajuda médica e inicie o tratamento orientado pelo médico o quanto antes. Qual a diferença entre artrite e artrose na coluna?
Muitas pessoas pensam que artrite e artrose são a mesma doença. No entanto, elas apresentam diferenças. A artrite se caracteriza exclusivamente por um processo inflamatório nas articulações, enquanto a artrose é um problema caracterizado pelo desgaste da cartilagem das articulações do corpo. Como combater a artrose na coluna? Primeiramente, evite o sedentarismo. Consulte sempre um médico especialista. Tome cuidado com a postura e o excesso de peso durante a prática de atividade física. Cuidado com a escolha do calçado. A síndrome da cauda equina. Essa síndrome foi o que aconteceu com o cantor Wesley Safadão. No caso do cantor, a doença se manifestou de forma mais aguda com a síndrome da cauda equina, que é um modo mais grave e severo de compressão neural e requer cirurgia com urgência. Neste quadro, a dor costuma ser o primeiro sintoma devido à compressão dos nervos, mas dependendo do grau de comprometimento, pode aparecer a perda de sensibilidade, dormência, formigamento, choque e até perda de força nas pernas. Hérnia de disco é uma doença comum, mas para o paciente evoluir para uma síndrome da cauda equina não é tão comum assim. É um processo mais raro, mas acontece. É um alerta, fique de olho. Para concluir, a artrose na coluna é uma doença comum que costuma afetar pessoas idosas, mas que também pode afetar pessoas mais jovens. Os sintomas são variados, podendo ser leves ou até mesmo graves. O tratamento consiste em medidas físicas e comportamentais, mas pode ser necessário cirurgia, inclusive de urgência, quando houver compressão nervosa e perda de função. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo suas dúvidas e experiência em lidar com artrose na coluna. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.